Um filme sobre um torneio mortal. Na verdade não é bem um torneio, tava mais pra rinha de humano. Com muitos golpes sendo executados em câmera lentas, eu estou falando do clássico O Grande Dragão Branco, de 1988. Eu assisti demais esse filme na TV aberta. Cê é doido, repetia mais do que tudo. Mas toda vez que passava eu assistia. Esse filme foi construído com base em uma mentira, mas eu não vou falar só disso, também no final do vídeo eu falo a minha opinião sobre o que eu achei do filme. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, um breve resumo da história. Frank Dux, interpretado por Van Damme, é um soldado americano que deserta do exército para participar do Kumite, um torneio secreto de artes marciais em Hong Kong, onde os lutadores mais habilidosos e perigosos do mundo se enfrentam. Lá, ele enfrenta o brutal Chong Lin, interpretado por Bo Lian, em um duelo que mistura honra, sangue e espírito de luta. Muito bom, cara. Você desertou do exército para poder participar de um duelo mortal. Mas vamos avaliar primeiro os pontos fortes e fracos do filme, segundo a crítica. Começando pelos pontos fortes. Van Damme em seu auge físico. O filme consolidou Jean-Claude Van Damme como o astro do cinema de ação. Seu carisma, seus chutes giratórios em câmera lenta e sua flexibilidade impressionaram o público na época e continuam icônicos até hoje. Concordo com isso aí, até porque realmente você vê o Jean-Claude Van Damme lutar, o chute dele assim é lindo, parece uma dança de balé. E essa sensação não é à toa, porque Jean-Claude Van Damme realmente praticava balé na sua juventude. É por isso que os chutes dele são tão bonitos. Outro ponto forte são cenas de lutas marcantes. Cada oponente tem um estilo único de luta, o que dá ao torneio um clima de videogame. As coreografias são simples, mas eficazes e carregadas de tensão. Trilha sonora nostálgica, com músicas como Fight to Survive. A trilha é puro espírito anos 80. Épica, exagerada e grudenta, perfeita para elevar o tom heróico do protagonista. Mistura de culturas e estilos. O Kumite é um festival de diversidade. Muay Thai, Karatê, Savate, Kung Fu, luta livre, cada oponente tem uma identidade própria, o que torna cada confronto único. Clima de lenda urbana, o torneio secreto, os desafios extremos e os personagens caricatos dão ao filme um ar quase mítico, como se fosse uma história passada de boca em boca entre lutadores. E realmente o filme carrega todo esse clima. Não só carrega cinematograficamente falando, mas ele também carrega literalmente. Você já vai entender por quê. Agora vamos aos supostos pontos fracos do filme segundo a crítica. Roteiro simplista, a história é extremamente básica, herói entra num torneio, vence todos, derrota o vilão, o desenvolvimento de personagens é quase inexistente, tudo gira em torno da ação. Eu concordo, mas é legal. Atuação limitada. Van Damme é ótimo no físico, mas fraco no drama. Os diálogos são simples e algumas atuações beiram ao pastelão, especialmente nas cenas emocionais. Olha, com relação a isso, quando eu assisti quando eu era criança, eu achava que o Van Damme merecia um Oscar. Você entendeu? Que eu achava tudo num filme massa, o jeito dele lutar e tal. Mas se você prestar atenção nas cenas de conversa e realmente das emoções, ele é ruinzinho, ele é um ator ruinzinho. Bom, pelo menos na interpretação, você pode ver que ele quase não tem expressão mesmo. E quando ele vai fazer uma expressão, ele dá uma forçada de barra. Mas o pior é que algumas dessas forçadas de barra tornaram-se marcantes no filme. Quando, por exemplo, quando ele fica cego, ele dá aquele grito lá, dramatizando: estou cego dos olhos. É tosco, mas é legal. Tem umas má interpretação que dão certo, por incrível que pareça. Dá certo. Mas eu tenho que concordar com esses pontos negativos sim, não totalmente, como eu acabei de explicar. E agora vamos a algumas curiosidades do filme, baseado em uma história real. Só que não. O filme foi inspirado na suposta vida de Frank Dux, um artista marcial que dizia ter participado do Kumite. Anos depois, investigações revelaram que quase tudo foi inventado por ele, incluindo os torneios, os recordes e até as medalhas. E sim, o filme foi feito com base nessa mentira de um grande charlatão, né? Ele chegou lá dizendo: não, veja bem,
Ele realmente era um artista marcial. E aí chegou lá, não sei quem foi que deu ouvidos para ele. E aí prestou atenção nas histórias dele. Não, veja bem, quando eu era mais jovem eu participei de um torneio mortal onde as vidas estavam em jogo, mas eu tinha que vencer. Ou matava ou morria. E todo mundo na época, é mesmo, cara? Vamos fazer um filme sobre isso? E aí foi, tudo mentira desse charlatão. Mas na época todo mundo pensava que era verdade. Porque essa conversa de baseado em fatos reais foi um marketing do filme. E por isso eu diria que o filme foi um sucesso mais por causa disso. O filme é bom sim, mas ele teve um baita de um marketing também. Outra curiosidade é que esse filme foi a estreia de Van Damme como protagonista. Antes disso, Jean-Claude Van Damme só tinha feito papéis pequenos ou de vilão. O Grande Dragão Branco foi seu primeiro grande papel principal e ele ajudou a editar o filme pessoalmente para torná-lo mais dinâmico. E olha só essa próxima curiosidade. Foi quase engavetado pela Cannon Films. O estúdio achou o filme ruim demais para ser lançado. Já pensou? Mas Van Damme, determinado, editou pessoalmente o filme com um amigo, cortando e rearranjando cenas até convencer os produtores a lançá-lo. Mas a atuação do Van Damme também não ajudou muito não. Bolo Yang já era famoso como vilão. O ator que interpretou Chong Li já era conhecido por atuar com Bruce Lee em Operação Dragão de 1973. Seu físico impressionante e sua cara de mal o tornaram um vilão memorável. Esse é outro ponto forte do filme. Realmente o filme tem muitos pontos fortes, apesar de ser um filme simples. Outra curiosidade é que Van Damme realmente fez o espacate. Inclusive é isso que mais chama a atenção no filme. O espacate perfeito ali do Van Damme, sem dublê, querendo ou não, chama a atenção porque é uma elasticidade absurda. Por isso que, apesar do Van Damme não ser um bom ator na época, você vê que ele tinha muito talento que compensava. A luta final teve improviso e muita dor. A luta entre Frank Dux e Chong Li foi tão intensa que Van Damme saiu com hematomas reais. Os dois atores tinham estilos de lutas diferentes e tiveram que se adaptar no improviso. Essa outra curiosidade me surpreendeu bastante. O filme rendeu quase 10 vezes seu orçamento, porque o orçamento dele foi 1,5 milhões de dólares e faturou, às vezes eu erro essa palavra, faturou mais de 65 milhões de dólares. Ave Maria, um filme que começa com um preço de pinga e olha o tanto que ele faturou. Foi um enorme sucesso, especialmente no mercado de home video, onde ele virou febre. É um dos filmes de ação mais pirateados dos anos 90. Na época das locadoras e fitas, VHS, O Grande Dragão Branco virou um fenômeno entre os fãs de artes marciais, sendo copiado e revendido ilegalmente ao redor do mundo. Uma curiosidade que eu não sabia, o filme teve continuações bizarras. Eu pesquisei aqui umas 3 sequências, mas sem o Van Damme. Todas foram lançadas direto em vídeo e com histórias cada vez mais desconexas. Nenhuma chegou perto do impacto do original. Olha, e na minha opinião, para mim é um filme que não tem necessidade de uma continuação para começo de conversa. A famosa frase, muito bom, mas tijolo não revida, virou bordão. A fala dita por Chong Li após Van Damme quebrar um tijolo virou frase de efeito entre fãs de luta, memes e camisetas. Tá vendo? Mais um ponto positivo que o filme acertou, uma frase de efeito, um bordão. Uma outra curiosidade que eu fiquei pesquisando é que o título original do filme é Bloodsport, que seria traduzido como literalmente esporte sangrento. Aí eu fiquei me perguntando, o título original do filme até que é legal, por que mudaram para O Grande Dragão Branco? É porque o título original difere muito da dublagem brasileira, muito mesmo, não tem nada a ver. Mas na verdade eu achei uma boa ideia da dublagem brasileira na época mudar para esse título, porque esporte sangrento poderia ser soado como algo genérico, talvez também assustasse os pais, né, por causa da censura, se é sangrento vai ter sangue. Né? Ou então a pessoa já imagina que vai ter muito sangue. Tem sangue sim, mas nem tanto assim. E sem contar que também o título Esporte Sangrento não transmite muito a ideia clara da história. Mas o Grande Dragão Branco eu acho que ficou legal também. Um pouco comprido, mas ficou legal. E agora vamos às lições do filme. Disciplina vence a brutalidade. Frank Dux não é o mais forte do comitê, mas é o mais disciplinado e focado. Força bruta impressiona,
mas é a técnica e a mente treinada que vence no final. A outra lição é que lealdade é mais forte que medo. Mesmo sendo perseguido pelos militares e enfrentando adversários mortais, Frank não abandona seus valores. Ele honra seu mestre, defende seus amigos e luta com respeito. Ser fiel aos seus princípios é o que realmente torna alguém forte. Confie nos seus sentidos e em si mesmo. No momento mais difícil da luta, quando Frank temporariamente perde a visão, "Oh, estou cego! Não vejo um palmo na minha frente!" Eu adoro essa cena. Enfim, onde é que eu tava? Assim, nesse momento que o protagonista fica cego, ele precisa confiar naquilo que aprendeu e vencer de olhos fechados. Ou seja, quando tudo falha, a confiança interna é sua maior arma. E olha, eu acho que essa cena, justamente por ser exagerada, é uma das cenas assim de filme que mais me lembra anime. Sabe? O protagonista tá na merda, não tem como sair daquela situação, mas aí ele busca dentro de si a força, a energia interna e consegue vencer o vilão. E com direito a fechar os olhos e se concentrar, que nem nos animes também. Um verdadeiro guerreiro sabe respeitar o oponente. Mesmo depois de ser provocado e quase morto, Frank mostra compaixão por Chong Li após vencê-lo. Verdadeiros campeões vencem com honra, não com humilhação. Treinamento mental é tão importante quanto o físico. O filme mostra que o treinamento de Frank vai além dos músculos, que envolve concentração, autocontrole e foco. São tão importantes quanto a luta em si. Sim, principalmente na hora do medo, é bom você manter a calma, porque quando a gente está com medo, a gente não consegue raciocinar direito. Então, manter a calma, uma frieza nesses momentos é essencial. A tradição e o respeito constroem o caráter. Frank respeita seu mestre Tanaka, aprende os ensinamentos com humildade e leva adiante a tradição da família. Valorizar a origem e os seus mestres é parte do crescimento pessoal. O Grande Dragão Branco teve uma aprovação de 48% do Rotten Tomatoes. A crítica parece que não gostou muito do filme, mas em compensação teve 74% de aprovação da audiência. O que importa é a audiência, o público. O público gostou e dane-se o resto. E, na minha opinião, uma linguagem mais simples é o que realmente conquista o público. Falando em opinião, tá na hora de dar minha opinião sobre o filme agora. Gente, sou suspeito para falar. Assisti esse filme muito na minha infância, como eu já falei no início do filme. Gostava demais. E realmente é lindo ver o Jean-Claude Van Damme executando os golpes dele. No momento que ele está lutando, é lindo de se ver, muito bonito mesmo. Agora eu não posso falar o mesmo da atuação do Jean-Claude Van Damme. Na época eu não analisei isso, né, como quando você é criança, mas reassistindo o filme, realmente ele é um atorzinho ruim. Mas felizmente, para a sorte do Van Damme, a maior parte do filme é luta. Então, isso sim, ele entrega bem. Sem contar que é um filme de macho pra caramba, que envolve competitividade. Homem adora competitividade, adora ser o melhor dos melhores. E esse filme retrata exatamente isso. Pois puxa muito a essência do que é ser homem. Competitividade e ser melhor dos melhores. Pronto, resumindo é isso. Isso é ser homem. Homem adora essas coisas. E mulher também. Mulher adora macho que é o melhor dos melhores. Isso tudo porque envolve poder. Mas é um filme que marcou a minha infância pra caramba. Se esse filme fosse feito hoje, eu acredito que ele não chamaria tanto a atenção. Mas para aquela época, é um dos filmes mais tops que tinha. E quando vem a palavra torneio pra mim, no âmbito do cinema, eu logo me lembro desse filme. Assim, aproveitando, vou falar de uns personagens aqui do filme. Bom, Jean-Claude Van Damme, eu já falei, não foi bom ator. Agora nós temos o Bon Liang, que é o vilão do filme. Eu já falei na parte da crítica, que realmente ele tem esse olhar de mal, ele passa a imponência como vilão. Bom ator, foi responsável lá pela frase do bordão, não tenho muito que acrescentar sobre ele. Ótimo vilão, ótimo vilão. Nós temos o Donald Deep, que faz o Ray Jackson. Pra mim ele mandou muito bem. É aquele personagem típico, grandão, carismático, amigo do protagonista e forte.
Pra mim, ele exerceu muito bem esse papel, ele tem um carisma, coisa que o Jean-Claude Van Damme não tinha, então realmente ele dá um ar mais alegre para a história. E uma outra menção que eu acho importante falar, que é o Howlins, interpretado por Forest Whitaker. Olha, esse ator, ele tem uma coisa, que é o seguinte, ele faz o mesmo personagem sempre, que é o detetive. Sempre. Esse ator, para detetive, ele é excelente. Mas eu não conheço esse ator fazendo outro papel, não. Eu só me vem na cabeça dele fazendo papéis de detetive. Todo filme que eu vejo que tem esse ator, ele sempre é o detetive. Bom, com relação a isso eu não tenho o que falar. Pelo menos de detetive ele manda muito bem. Ah, e outra coisa que eu não posso deixar de mencionar sobre esse filme é que esse filme marcou a infância de muita gente, né? Marcou a infância. Mas uma coisa que eu lembro também toda vez que eu vejo falar desse filme é da paródia que aquele programa antigo fez, que foi o Hermes e Renato, satirizando o filme O Grande Dragão Branco, que na paródia dele se chama O Grande Bundão Branco. E aí eles reconstroem toda a cena do vilão que massacra os oponentes no ringue. Só que aqui é um pouco alterado, porque o protagonista nessa história teve um irmão que foi morto no ringue pelo vilão da história. E aí, para se vingar, ele faz todo o treinamento lá com um mestre super duvidoso para poder se tornar tão forte, para poder enfrentar aquele vilão no ringue e assim poder vingar a morte do irmão dele. É uma piada, mas é uma sátira do Hermes e Renato que eu ri muito também, é muito boa. Também marcou a minha infância. Quem puder assistir aí, assista O Grande Dragão Branco e depois vai lá e assiste O Grande Bundão Branco. O Grande Dragão Branco pode não ser um primor técnico ou narrativo, mas é um filme com alma, energia e paixão por artes marciais. Ele marcou época e inspirou gerações a entrarem em academias e sonharem com torneios secretos ao redor do mundo. E isso, seu animal, vai lá, faça isso. Fica meses treinando na academia para depois participar de torneios mortais. Isso. Então, para quem gosta de filmes de artes marciais, eu acho que esse filme é uma boa pedida, se bem que eu acho que ele tá um pouquinho datado. Eu também não acho que ele também tem uma qualidade técnica muito bem feita. Principalmente, tá? A qualidade técnica está datada, já que envolve luta. O que eu quero dizer é que algumas lutas podem não ser muito convincentes. É diferente de você assistir um filme desse e você pegar um filme do Jack Chan, por exemplo, quando ele era jovem. A qualidade dos filmes do Jack Chan é excepcional, cara. Muito bem feita. Se tu for assistir até hoje, é impecável. Agora, esse aqui não é o primordial dele. Eu tenho um carinho imenso por esse filme, mas eu tenho que ser honesto. É isso. Bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre O Grande Dragão Branco. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se esse filme marcou a sua infância também. Se você já queria sair na porrada com seus amiguinhos a troco de nada só porque assistiu o filme. Enfim, comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá! Estou cego!